Olá, boa tarde. Hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Em uma parceria inédita com os policiais civis do Distrito Federal e o Conselho Regional de Psiquiatria, damos início a um debate, promovemos nesse momento um debate sobre o tema com diferentes especialistas. Participam aqui do diálogo junto conosco Vitor Barros, Cristiane Ramos, além da psiquiatra Fernanda Benquerer. Vitor Barros é psicólogo, mestre em Psicologia Social do Trabalho das Organizações pela UNB, organizador do livro Adoecimento Psíquico no Trabalho Bancário, conselheiro efetivo do CRP 01/DF, coordenador da Comissão Especial de Psicologia Organizacional e do Trabalho e coordenador também do projeto Clínica do Trabalho na Medida Socioeducativa do Distrito Federal. A doutora Cristiane Ramos é psicóloga e policial civil, atualmente lotada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e é também especialista em neuropsicologia, psicodinâmica do trabalho e também gestão do estresse. Também é treinadora e supervisora do método de psicoterapia do Brain Spotting e também coordenou o primeiro congresso internacional desse método. Foi docente na Academia de Polícia Civil do Distrito Federal, trabalhou também na Policlínica e participa do programa de prevenção e atenção ao estresse da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e também é palestrante e coautora do livro Pessoas e Psicologias. Recebemos também aqui no estúdio a psiquiatra a doutora Fernanda Benquerer, que é médica psiquiatra, especialista em ensino na saúde e mestre em administração e saúde e faz parte da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio e da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio. Trabalha no Tribunal Superior Eleitoral e na Diretoria de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, como referência técnica distrital em psiquiatria e na coordenação das ações de prevenção do suicídio. Além das questões, das discussões formuladas aqui, nós também contamos com sua participação por meio dos comentários aqui nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube do Sindicato dos Policiais Civis. Vou começar dando boa tarde, então, e agradecendo a participação de todos vocês aqui nesse debate para falar sobre esse tema tão importante. Doutora Cristiane, boa tarde. Boa tarde. Doutor Vitor, também boa tarde. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Doutora Fernanda, é um prazer recebê-la aqui também. Boa tarde, igualmente. Obrigada pelo convite. E a primeira pergunta, então, que eu tenho a fazer, eu vou direcionar para a doutora Fernanda, que é a seguinte: quais os principais motivos ou causas para a depressão, doutora Fernanda? É difícil dizer uma causa, porque a depressão ela é um transtorno mental que é multifatorial. Então, a pessoa tem predisposições individuais, pessoais, genéticas, biológicas, tem os fatores emocionais da história de vida, dos eventos que a pessoa passou ao longo da vida e os eventos estressores que a gente chama. A gente fala que são eventos desencadeantes. Então, assim, não dá para dizer uma causa só ou apontar exatamente motivos. E a próxima pergunta que eu tenho a fazer para a senhora, doutora, fique à vontade também, se vocês quiserem participar, doutora Cristiane e doutor Vitor. O que difere os sentimentos de tristeza, desânimo ou apatia pontuais de um diagnóstico médico de depressão? Tá. A tristeza, ela é normal, ela faz parte da vida. Qualquer um de nós, se passarmos por situações desagradáveis, desfavoráveis, vamos nos sentir tristes por perdas, isso faz parte. A partir do momento que essa tristeza, ela se mantém por muito tempo, ela passa a ser muito profunda e a pessoa começa a ter dificuldade para o seu funcionamento pessoal, ocupacional, nas relações, e isso já passa a ser um quadro mais grave. A depressão, ela não é só tristeza. Então, a pessoa com depressão, ela tem a tristeza, ela tem a perda de interesse nas atividades que antes ela tinha interesse. Ela pode ter alteração de sono, alteração de apetite, alteração na memória e na concentração, pensamentos de morte ou de suicídio, pensamentos negativos automáticos. Então, não dá para dizer que é só a tristeza. E a gente continua aqui ao vivo, contamos também com sua participação, você pode enviar seu comentário, sua pergunta e participar desse debate falando sobre esse Setembro Amarelo, especialmente falando sobre a prevenção do suicídio. A próxima pergunta eu posso fazer direcionada aos três e fiquem à vontade para responder. Há um tabu e preconceito com relação à depressão e ao suicídio. Isso atrapalha de alguma forma na prevenção? Onde e como deve se discutir o assunto? Doutora Cristiane, pode começar a comentar, fica à vontade. Sim, tem um tabu, né? Não só sobre a depressão, mas toda a área de saúde mental. Infelizmente, a gente ainda
não tem muita clareza. As pessoas não sabem o que é a psicologia, qual é a função da psiquiatria, como tratar ou prevenir a saúde mental, e a depressão é uma das doenças que se destacam, né? Então, ela vem dentro desse processo. Então, assim, existe esse tabu, e isso impacta principalmente no fato de aumentar o preconceito em relação a essas pessoas que são julgadas como preguiçosas, como não querendo saber viver, né, não querendo se esforçar, e ao invés de serem tidas como vítimas de todo um sistema, como a doutora bem colocou, de uma história de vida, de questões fisiológicas, enfim, e necessitada de muita ajuda. Uma ajuda não só profissional, mas também social, né? O apoio, o suporte para que ela consiga efetivamente vencer essa doença tão terrível. Então, quanto mais se fala, quanto mais se conscientiza as pessoas, mais elas vão buscar ajuda precocemente para que a coisa não vá se agravando. Porque a gente vê que o suicídio ele vem como agravante desse processo. Vitor, falar previne, estimula as pessoas a cometerem suicídio. Qual a sua opinião sobre isso? Bem, continuando o que a Cristiane comentou, né, se a gente não falar sobre isso, o suicídio ele não existe, né? A ideação de morte não existe, o sofrimento não existe. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente torna isso real. Tornando isso real, a gente consegue tratar algo que efetivamente existe, né? Então, cada vez mais que a pessoa sufoca essas emoções, sufoca essas ideações, esses pensamentos, aquilo se cronifica. E o tratamento se torna muito mais complexo e também mais exaustivo até. Mas a gente também precisa refletir sobre um outro ponto que é muito importante. A gente está num momento da sociedade em que o princípio do prazer está muito evidente, né? Você vê assim, futuros profissionais estão aí na sua vida acadêmica, eles vêm numa promessa de que, olha, você pode empreender e rapidamente você vai ganhar o seu 1 milhão, e enfim. Isso vai te fazer feliz. Isso vai te fazer feliz. Pronto, era esse eternamente. O ponto. Cria-se critérios de felicidade, de condições de vida e de bem-estar que são, digamos, areia movediça. Não é um território sólido em que você possa pisar e se sentir concretamente seguro quanto a isso. Então, as emoções, elas são extremamente necessárias. A gente precisaria, junto com matemática, física, química e etc., né, falar sobre emoções desde o início, com as nossas crianças, os nossos adolescentes. E, claro, também com os futuros profissionais. E esses profissionais, eles vão lidar com emoções. Por mais que eles aprendam ótimas ferramentas, conhecimentos super vastos sobre determinados assuntos que eles vão estudar, mas tudo isso depende de uma ferramenta principal, que é o aparelho psíquico. É o aparelho emocional desse profissional. E como que a gente afina esse aparelho? Né? Não é como um bisturi que você vai lá, leva enfim, no instrumento lá que faz esterilização e deixa mais com o fio mais propício para um corte, né? A gente está falando de um instrumento que ele é muito subjetivo e que perpassa sobre o social. A gente precisa de um contexto social favorável para isso. E se a gente tem um contexto de muitas intrigas, muita violência, violência moral, violência física, né, intolerância, dificilmente a gente também está falando de um ambiente não só de trabalho, como um ambiente social, de uma convivência saudável que possa gerar bons profissionais e que eles consigam ter bons resultados e com isso também ter êxito no seu contexto de trabalho. Doutora Fernanda, onde e como nós devemos falar e se discutir sobre esse assunto, que é um assunto que realmente gera muita polêmica, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo? Qual é o lugar ideal, então, para a gente discutir esse assunto? Talvez não o local ideal, mas a forma ideal, a forma mais adequada que a gente deve tratar. O suicídio é um tema que deve ser abordado, deve ser trabalhado em contextos diferentes, já que a prevenção do suicídio, ela depende de ações de vários setores diferentes. Então, a gente precisa que vários setores atuem na prevenção. Um exemplo mesmo é a própria mídia, que pode falar sobre o suicídio. A gente sabe que existe ou existia um mito de que não podia, mas a questão não é falar ou não falar, é o como falar de forma responsável e que isso possa ser usado para prevenção de outros casos. Então, assim, existem orientações, inclusive de Organização Mundial de Saúde, sobre como tratar sobre o assunto do suicídio, que tipo de notícia, que tipo de informação que deve constar nas reportagens,
para a gente poder ter um alcance melhor de forma responsável e preventiva. Tem orientações, por exemplo, sobre como tratar do assunto nas escolas com os adolescentes. Muitas vezes não é falando diretamente, mas colocando um ponto de vista mais preventivo mesmo, mais sobre a questão de desenvolvimento de habilidades emocionais, que o Vitor começou a comentar aqui. Então a gente precisa vencer esse tabu, vencer esse preconceito, até para propiciar mais busca de ajuda. A pessoa que está sofrendo, se ela acha que não vai ser acolhida, não vai ser bem tratada, ela tem menos chance de buscar ajuda e de conseguir essa ajuda. Doutora Fernanda, eu continuo com a senhora para responder a próxima pergunta, porque segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, 17% dos brasileiros já pensaram em suicídio. O que fazer então para prevenir que pessoas eliminem a sua própria vida? Bom, são várias ações possíveis, né? Pensamentos ocasionais de morte não são incomuns, a maior parte da população tem. 17% é a estatística de pessoas que pensaram seriamente, mais uma porcentagem desenvolveu planos e chegou a uma tentativa de suicídio. A partir desse ponto, a gente já entende que existe um sofrimento muito grave que precisa ser ouvido, precisa ser acolhido, precisa ter uma identificação, uma avaliação de risco de suicídio, uma avaliação no sentido de existe um diagnóstico de um transtorno mental, qual é esse diagnóstico, como que deve ser feito esse tratamento, né? Tem outras medidas que podem ser feitas, mas é importante que essa pessoa seja ouvida, acolhida, diagnosticada e tratada. Próxima pergunta que eu tenho a fazer, pode ficar à vontade os doutores para responder e dar opinião também nesse debate. E você também pode enviar sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento. Aproveite e participe conosco. Recebemos aqui 2 psicólogos e uma psiquiatra para falar sobre o assunto. Muitas pessoas não sabem o que fazer quando suspeita de alguém que está em sofrimento mental. Nesse caso, qual a recomendação certa? Vocês como psicólogos, por exemplo, qual a orientação que vocês passam quando alguém procura ajuda para alguém que suspeita-se que ele está realmente passando por um processo mental difícil? Doutora, fica à vontade. Eu acho que ainda essa ajuda, ela perpassa, né, por uma complexidade de pessoas e de circunstâncias. Uma coisa que eu acho que é importante também da gente falar desse tabu, né, que a gente estava comentando, que eu lembrei assim que é muito sério, justamente, e a forma de se lidar com essa questão do suicídio, que a gente vê muito dentro da polícia, é que as pessoas ficam em dúvida, né, o que falar e o que não falar, porque realmente tem algumas questões que a gente deve evitar, como por exemplo, e é o que mais acontece, infelizmente, que as pessoas geralmente fazem sensacionalismo com o ato, né, expõem vídeos, fotos da situação, da morte, do corpo, né, de toda uma circunstância que expõe a pessoa, que expõe familiares e que instigam outras pessoas ao cometimento do ato. Então é muito comum quando acontece um ato de suicídio. Já aconteceu situações dentro da polícia que eu estava no grupo terapêutico, a gente ficou sabendo, e aí todo mundo fica, assim, que tem riscos de suicídio, começa a falar assim, eu vou fazer também, né? Então a gente tem que tomar cuidado de como falar, como os colegas colocaram aqui, e como abordar essa situação. Então nós temos que abordar essa situação de forma proativa, o que fazer, como ajudar as pessoas, e não o sensacionalismo de, olha o que aconteceu, né? Então esse olha o que aconteceu, a gente tem que tomar muito o cuidado, a evitação, e procurar se importar com essas pessoas que estão com a corda no pescoço, se importar com esses profissionais que estão angustiados, com essas pessoas, né, e que muitos deles são profissionais, como a polícia, os médicos, os professores, enfim, tantas áreas e profissionais, pessoas em sofrimento, que precisam ter um olhar, que precisam ter uma escuta ativa. Então, a pessoa que está em risco, ela precisa falar, mas para que ela queira falar, ela precisa ter um olhar, né, sem julgamentos, de alguém que vai se importar e ouvir. Eu quero te ouvir, né, eu quero te ajudar, eu me importo com você. Então, esse processo é muito importante. Então, o envolvimento da prevenção do suicídio, ele perpassa a participação de todos. Um amigo que consegue vincular e ouvir, né, é um familiar que vai sensibilizar e vai motivar a pessoa que está em risco a procurar um profissional, enfim. É uma mobilização em todos os aspectos e exige vários cuidados. Não existe um remédio para o suicídio, né? Não existe um remédio para a depressão. Existe uma série de circunstâncias e atitudes
que a pessoa precisa, como ela tem que sair daquela situação de perigo, de risco, então às vezes precisa da polícia, precisa da justiça, precisa de vários órgãos, ela precisa de ajuda sim psicológica para enfrentamento, ela precisa de uma ajuda medicamentosa, ela precisa mudar hábitos, ela precisa sair de um ambiente e de relações que não são saudáveis, ela precisa se alimentar melhor, enfim, atividade física, então é uma complexidade. Quando você fala em prevenção e ajuda, envolve todos esses aspectos, no meu ver. Mas tem um fator principal. Na verdade, eu diria, né, é o que não fazer. Né? É não julgar. Exatamente. Muita gente acaba colocando, né, digamos assim, a própria régua para medir a régua do sofrimento do outro. De falar, olha, na sua idade eu nem passava por esse tipo de coisa, ou então isso é frescura, né, releva, ou algo nesse sentido. É uma forma de se falar julgando e menosprezando o sofrimento alheio. Então, a cautela que eu diria, acrescentando o que a Cristiane já colocou aqui, é justamente essa, não julgar. Se não se sente à vontade com aquela escuta, com aquela verbalização daquele colega ou familiar, simplesmente orienta para procurar um profissional. Né? Se chega alguém falando, vai junto, leva junto, né? Se a gente, por exemplo, se chega alguém falando, olha, eu estou sentindo uma dor aqui no joelho, é assim, assado. Se você não é ortopedista, né? Você vai dar uma de ortopedista, você acaba indicando, olha, vai no médico então ver isso, né? Por que não falar a mesma coisa? Olha, você não está legal com as suas emoções, você não é assim. Busca uma ajuda profissional. Tem psicólogos, psiquiatras que dão conta disso aí e você pode melhorar sim. Doutora Fernanda, seu comentário sobre isso. Eu ia fazer esse comentário. Talvez o mais difícil de tudo isso seja ouvir a outra pessoa sem julgar. Porque a resposta mais clara e mais clara para essa pergunta é perguntar. Você acha que a pessoa está em risco, você pode perguntar abertamente, mas ouvir a resposta. E aí ouvir sem julgar os valores, os sentimentos, sem dizer que está certo ou errado, que faria isso ou aquilo, que aquilo funcionou, que a pessoa devia fazer isso ou aquilo. Né? Esse tipo de conselho não funciona nesse momento. Mas você conseguir ouvir a pessoa, ouvir o que ela está passando, o que ela está sentindo, isso ajuda a aliviar. Outra coisa é identificar quais os serviços que podem ajudar. Né? Então, a gente tem alguns serviços especializados, os serviços de saúde mental, para poder orientar. E aí eu comentei aqui de ir junto, porque às vezes você não vai só empurrar a pessoa para lá. Né? Ah, não, procura lá. Às vezes, não, eu não deixo a pessoa sozinha, né? Ela está muito em risco, está muito angustiada, mas eu posso ir junto com ela, buscar uma ajuda especializada. É isso, vamos continuar aqui com as perguntas. Você também pode participar e desde já agradeço a você que está aí do outro lado acompanhando esse debate sobre prevenção ao suicídio. A pergunta que eu dirijo é ao Dr. Vitor Barros. Infelizmente, nos últimos meses, nós tivemos vários casos de policiais civis que tiraram a vida. A incidência do suicídio é ainda maior entre os profissionais da segurança pública. E quais são as causas para isso, Dr. Vitor, perdão? Bem, tem uma série de fatores desse fazer do trabalho policial civil, dos policiais de uma maneira geral, né? Eles lidam com situações extremas. Então, profissionais que lidam com essa situação extrema, eles também vão ter o seu corpo, o seu emocional estimulado ao extremo. A questão é como que eles conseguem compensar o estresse desses extremismos. Então, aí é que faz uma reflexão sobre esse contexto de trabalho. Será que o contexto de trabalho, eu não digo só de condições físicas de trabalho, né, mas também de condições psicossociais, das relações de trabalho serem relações de solidariedade, de cooperação, se essas relações também ajudam a descomprimir esse estresse e também validar aquele sofrimento. Uma questão que leva a uma cronificação do sofrimento até um adoecimento é quando o sujeito é o único que vê aquilo que está acontecendo e ninguém em volta se indigna. Então, digamos assim, ele fica com aquela sensação, será que eu estou doido? Que só eu que estou vendo isso e ninguém mais está vendo? Né? Então, quando um colega chega e fala num momento de descanso, coisa do tipo, e fala, nossa, aquela situação foi bem complicada, né?
Quando fala isso, o colega fala, ufa, alguém viu isso também junto comigo. Só o fato de se validar esse sofrimento já torna ele mais, digamos assim, menos fora da casinha, digamos assim. E, claro, abre um espaço para que possa se conversar sobre isso. Quando se tem um contexto de trabalho onde não se pode falar de fragilidades, de acidentes, de incidentes, aí a gente está falando de um contexto de trabalho que sufoca. Né? Sufoca a emoção, sufoca a fala e sufoca a possibilidade de elaborar aquela situação ou constrangedora ou extrema no contexto de trabalho. E acrescido a isso, há situações de disputas, que podem virar situações de assédio moral, tanto interpessoal quanto institucional, e isso pode cronificar e levar a situações realmente de, não só de tentações, de ideações suicidas, mas também de ideações homicidas. Como muitos casos que eu já acompanho também fala sobre isso. Olha, minha vontade de chegar lá, explodir o lugar, de matar fulano de tal. Né? Então, se está chegando a esse extremo, ele está denunciando um contexto de trabalho em que ele não pôde elaborar aquela situação. Eu compreendo dessa forma. Né? Claro que eu estou num papel aqui de profissional como assistente na situação de saúde mental dele. Né? E isso tudo precisa de um trabalho também institucional para se melhorar aquilo ali. A gente tem, por exemplo, uma grande dificuldade de reabilitação desses profissionais que se afastam por transtornos mentais, né? Justamente porque a gente enxerga que o contexto de trabalho é adoecedor. O contexto de trabalho precisa de terapia, digamos assim, né? E não necessariamente só aquele sujeito. Então a gente pega um profissional que chega ao seu extremo, precisa se afastar, está num tratamento complexo, não só com psiquiatra, psicólogo, mas também outras especialidades, e chega um momento em que ele é retornado ao trabalho. E ele volta para o mesmo contexto que levou ele àquela situação de adoecimento. Então ele vai ficar num ciclo que vai se repetindo e vai chegar no ponto que chega à exaustão e realmente fala, olha, acabou para mim, vou encerrar isso aqui. E na categoria dos policiais, de uma maneira geral, existe a questão da honra muito forte. Né? Então, assim, raramente você vê um policial que fala assim, eu tô aqui só pelo salário, né? Com todo respeito aos colegas, mas a grande maioria tem um envolvimento de ideal com aquele trabalho. Olha, a minha missão aqui. Então, eu diria assim, dentro de um ponto de vista bem organizacional, a gente está falando de uma organização, de uma empresa que tem profissionais bastante envolvidos com a causa, bastante envolvidos com o trabalho. E você vê uma empresa que não valoriza isso, ela está perdendo muito do que a gente chama de um capital intelectual, né? De uma força de trabalho. E aí, né, a gente aí entra em questões mais de política, coisa do tipo, né, que vai interferindo nisso tudo. Então, enfraquece essa relação do sujeito com o seu trabalho. E ele vai entrando num processo de culpa por não dar conta daquelas situações de trabalho. E aí cronifica e pode chegar a situações de depressão, de estresse, burnout, né, e possivelmente do suicídio. Exatamente. O policial é herói, né? Ele tem que ser perfeito. Então, assim, ele cobra essa perfeição. Ele cobra dar conta, ele cobra porque ele foi treinado para ir ao encontro do perigo, enquanto o cérebro e todo o resto da sociedade está fazendo com que você fuja desse perigo. Ele tem que ser diferente, ele é cobrado isso, ele é treinado para isso. Então ele começa a se cobrar uma perfeição que não existe, uma falta de humanidade. Então ele não pode chorar, ele não pode tremer, ele não pode ter medo, ele tem que dar conta. E a instituição cobra muito isso. Então, quem são as pessoas que mais sofrem? São as pessoas que são muito responsáveis, que querem dar o melhor de si, que querem realmente cumprir esse papel de herói, né? E aí depois, quando se vê numa situação de fragilidade, não se permite buscar ajuda, não se permite receber ajuda, né? A polícia, ela tem já uma filosofia de parceria. A gente não faz nada sozinho. Tudo a gente tem que estar junto. Não pode, nem pode, a legislação não permite. Então, esse espírito de equipe, ele é muito natural dentro da polícia. Só que ainda voltado para eu vou defender a sua vida. Mas a gente deveria pensar um pouco mais nesses temas, né? Eu vou defender a sua saúde psíquica também, né? Eu vou também cuidar de você. Parceiros, estamos juntos em prol de uma saúde, de um bem-estar, de uma qualidade de vida, uma qualidade no trabalho, para que a gente se cuide.
Então, eu sou muito a favor dessa questão da parceria ser ampliada, né? Eu trabalho muito nesse sentido, e os policiais, eles entendem muito de psicologia, eles entendem muito de ser humano, de dor humana, porque eles estão imergidos nesse meio e é um aprendizado natural. Então, quando você vem e acresce alguns conteúdos, alguns conceitos da psicologia, para que eles entendam isso de uma forma sistematizada, isso é muito terapêutico, isso é muito revelador, né? E isso é extremamente importante, porque ele começa a se cuidar, e ele começa a entender o porquê que ele tem que agir diferente com aquele que ele está atendendo, que está em sofrimento, ele começa a acolher aquela dor também de uma forma diferenciada. Então, quando se fala em saúde mental do policial, você está falando em saúde mental de uma sociedade, né? De um acolhimento a outras pessoas, que por mais que ele não vá fazer um atendimento psicoterápico, ele está acolhendo aquela pessoa que acaba de passar por uma situação terrível de trauma, né? Que está abalada. Ele precisa saber como acolher essa pessoa para não retraumatizar, né? Entrar num processo de revitimização e a coisa não ter fim. Então, o policial, ele precisa se cuidar. Uma vez uma mulher de um policial que se matou, a gente infelizmente não pôde cuidar do policial, a gente cuidou dela. Ela é professora e depois de 3 meses de tratamento, que é aquela culpa que corrói, né? Quem passa por pessoa, parente que matou, ela tinha conseguido se libertar, e ela falou, eu preciso fazer alguma coisa diferente para que essa morte do meu marido não seja em vão. E a gente estava com uma palestra de um médico, assim, para falar desse tema. Você quer dar o depoimento? Ela foi dar o depoimento. O depoimento dela, inclusive, foi muito forte, porque ela falou de uma forma, o apelo, né, que ela fez para os policiais se cuidarem, porque o grande problema do marido dela era porque ele não aceitava ajuda, não buscava ajuda, e ia buscar isso aonde? No álcool, né? Aí ficava agressivo e disfarçava isso no trabalho. No trabalho ele não mostrava para ninguém. Ele era o melhor profissional. E aí ninguém conseguia acreditar nela. Então, é uma angústia muito grande, principalmente de quem está junto, de ver a capacidade da pessoa colocar uma máscara mesmo, né? E de não conseguir se mostrar. E, na verdade, por dentro está se corroendo. Então, às vezes o colega, ele percebe isso. O profissional de saúde não está lá para ver e sentir essa dor. Mas o colega, sim, para poder ter essa escuta, ver que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo. E esse vínculo, ele é fundamental, porque ele escuta você, ele escuta o chefe, e muitas vezes não vai escutar a mulher, não vai querer saber de falar com um profissional de saúde, né? E você consegue, né? O parceiro, muitas vezes, é que consegue chegar lá, sensibilizar, para mostrar, você não está bem. Vamos procurar uma forma saudável de tratamento e não se jogar nesses fatores tão destrutivos. Mas é interessante que no que você estava falando, Cristiane, remete a gente colocar esse policial como um ser ativo nessa relação dele, do trabalho dele. Sim. Porque ele se enxerga tanto assim, olha, eu vou lá fazer, né, cumprir minha missão. Mas ele não se vê enquanto sujeito ativo ali, ele está simplesmente executando as ordens, cumprindo o que se aprende, né, de normativos, de segurança, de intervenção, coisa do tipo, mas não necessariamente ele se enxerga como uma peça dessa engrenagem. Exatamente. E quando vem para a escuta, o que mais a pessoa precisa, quando a pessoa passa por um trauma, né, que é uma situação de perigo, acabou de ser estuprada, assaltada e tudo mais, o que ela precisa? De segurança. As pessoas vão buscar segurança onde? Na delegacia. Não é no consultório de psicologia primeiro. Uhum. Não é isso? Então, assim, esse policial, ele tem que oferecer a segurança. A primeira segurança é psicológica. Porque eu dou aula na academia, tive a oportunidade de dar aula para delegados, médicos legistas, papiloscopistas, e a gente falou sobre qualidade no atendimento. E não tem como não falar sobre qualidade de vida e todos esses assuntos, né, quando você fala disso. E a gente colocava assim, a importância de não revitimizar, porque isso é muito sério. E a importância do próprio policial, de que o importante não é só prender o bandido, o importante é todo esse processo de como que a vítima vai sentir outras pessoas se mobilizando para ajudá-la, se mobilizando para falar assim, eu vou te ajudar, eu vou te dar segurança, eu vou te tirar dessa situação ruim. Isso é extremamente terapêutico também, né? Então, o policial, ele começou a ter uma visão com esses debates diferenciada. Eu falei, nossa, eu sou parte importante desse processo, eu realmente posso promover uma prevenção até de um estresse pós-traumático, dependendo da forma que eu lido com essa pessoa e o quão bem eu acolho, porque, por exemplo, uma vítima de estupro,
né? Eu trabalhei muito tempo com violência doméstica na investigação, o quanto é importante a gente correr com ela para um hospital para tomar todas as medidas, né? Então, geralmente, numa vítima de estupro, a gente mobiliza a delegacia inteira, cada um faz uma coisa, né, para poder ajudar aquela pessoa. Então, a pessoa se sente super valorizada nesse aspecto, ela se sente bem quando ela está sendo cuidada. E muitas vezes, se ela tivesse vivido aquilo ali, ido para casa, ela nem ia saber disso. Ela nem ia, né, saber de todo esse processo. Então, hoje, cada vez mais, os profissionais de segurança pública e a própria legislação têm estimulado as pessoas e valorizado a questão da saúde mental, de tanto cuidar de si, quanto buscar e encaminhar aqueles que a gente tem acesso, né, enquanto as vítimas e mesmo autores de crimes, testemunhas, a procurar ajuda psicológica para cuidar dessas questões e não ficar preso, né, a esse sofrimento e querendo só prender o bandido, né? Não é só esse o caminho. Doutora Fernanda, fica à vontade. Eu reforço a questão da resistência em buscar ajuda, como se buscar ajuda fosse uma fragilidade, uma fraqueza. E, na verdade, é um sinal de força, né? Você entender, compreender o que está acontecendo e buscar uma ajuda para poder sair daquela situação. E um outro aspecto que é específico, não só assim, aos policiais, é a questão do acesso a métodos perigosos, né? Eles têm acesso muito fácil a métodos altamente letais. Então, é uma questão que a gente também precisa estar atento de como manejar isso, porque a gente não pode simplesmente tirar a arma da pessoa que precisa dela, mas talvez em alguns momentos, em algumas situações específicas, a gente possa, né, tomar algumas medidas pela segurança daquela pessoa. Fica à vontade. Por isso que essa singularidade de cada problema é muito importante. Né? Então, é muito comum na polícia a gente falar assim, tá com risco de suicídio, tira a arma, pronto, resolveu. Né? E muitas mulheres, principalmente, elas não se matam com arma. Você pode esquecer, ela vai querer morrer bonita, entendeu? Então, vai tomar medicação, vai arrumar outro jeito. Cada pessoa... Agora, tem mulher que se mata, tem homem que não vai se matar enforcando, enfim. Cada um, ele vai ter a sua singularidade na forma de ser e de pensar no suicídio, como por exemplo, né? E pensar na saída desse problema. Então, é um problema muito complexo, que não é simplesmente tira uma arma e está tudo certo, interna ali e está tudo certo. Por exemplo, a própria questão da internação no policial é complicado, né? Aí a gente tem, às vezes, uma questão delicada, porque quando você chega e vai, né? Às vezes a pessoa tem histórico, o pai dela era esquizofrênico e passou uma vida vendo esse processo de internação. Ela trabalhou em delegacia que prendia menores infratores. Aí chega lá no hospital psiquiátrico, tem muita gente ligada a problemas com drogas. Aí ela encontra e dá de cara com o cara que ela prendeu. E vai ter que ficar numa situação, e aí, doutor, quer que eu leve suas coisas, né? E aí ela vê uma situação de uma pessoa passando por uma situação difícil que estimula e dispara situações que ela já viu. Então, assim, não é uma situação muito fácil, né, de se lidar, assim, não é simplesmente, toma um remedinho, interna ali, não, tem que envolver todo mundo. Eu insisto, assim, nesse processo, e por isso que eu trabalho dentro da polícia com um processo de muita psicoeducação. Muito, ensinando muito, colocando, né, tem um projeto, a gente fala assim, mas o que as instituições estão fazendo? Né? O que as instituições estão fazendo? Eu acho que tem muito erro, tem muita coisa que pode ser melhorada mesmo. A começar de planejamento estratégico para melhoria de salário, para valorizar o servidor, né? Para valorizar as condições. E se a gente faz um planejamento estratégico bem feito, a gente consegue distribuir melhor essas rendas, ouvir esse servidor, a expertise dele, todo esse processo, valorizar, né, todo esse caminho, mas também valorizar o que existe. Porque, por exemplo, todo ano a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela tem verba para qualidade do servidor. O difícil é elaborar o projeto. Então, a gente fez isso em 2011, a gente fez um projeto junto com o bombeiro e os profissionais de saúde da Polícia Militar, e fomos capacitados vários profissionais para poder trabalhar em saúde mental, prevenir, e a gente aprendeu técnicas muito avançadas que tem, e conseguiu implementar esse processo. Né? Algumas gestões puxam para trás, né? Atrapalham
esse serviço, outras estimulam, enfim. E os profissionais continuam na luta, né, de tentar ajudar esses servidores. E aí, no caso desse projeto, eu tenho feito e continuado de forma a sensibilizar esses profissionais, né, ajudá-los a entender o que eles têm o problema, qual é o problema, né, dar técnicas auto-aplicáveis, técnicas de autorregulação, autocontrole, mostrar esses métodos mais avançados, porque a psicologia hoje, a psiquiatria tão avançados, porque esse estudo do cérebro, né, a década hoje do cérebro tem mostrado que a gente é muito mais do que a gente imagina, a gente pode muito mais, então os resultados são mais rápidos. Então hoje não se faz só psicoterapia que tem que ficar 5 anos, não, tem coisas breves, pontuais, né, focadas em resultados, que não só focadas na fala, porque policial não gosta de falar muito, e é melhor nem falar algumas coisas, né? Então, assim, que são focadas em terapias de reprocessamento cerebral, e a gente conseguir implementar essas terapias, né, na segurança pública com resultados fantásticos, né? Conseguindo hoje tirar pessoas do risco de suicídio em algumas poucas sessões por conta desses avanços. Então, assim, existe coisas boas também acontecendo dentro da instituição e verbas para isso, né? E muitos profissionais engajados para que essas melhorias possam ser feitas, né? Queria só acrescentar um outro fator, né? Vontade, nessa questão do trabalho, do fazer do policial, que, assim, enfim, foi falado aqui do herói, né, da honra nesse trabalho, e isso leva a um conceito que é bastante apagado, bastante invisível e pouco falado ultimamente, que é a questão ética do trabalho. A dimensão ética do trabalho, ela envolve uma sensação de reconhecimento e de potência nesse trabalho, de que eu recebo uma demanda, eu dou conta dessa demanda e eu consigo executá-la com um resultado de trabalho de qualidade, dentro do que eu imagino ser um trabalho de qualidade. A partir do momento que esse profissional não tem os instrumentos para ter esse resultado de trabalho com a qualidade dele, ele é estimulado ou a dar mais ainda de si para dar conta desse trabalho, para dar conta dessa qualidade desse trabalho, ou então ele é convidado a que eu chamo assim, entre muitas aspas, de um pacto de mediocridade, de entregar um trabalho de qualquer jeito, né? E para muitos profissionais, e para um profissional como esse, né, que lida com situações extremas, para ele fazer esse pacto de mediocridade, ele tem que estar nas últimas. E é um sujeito que ele está adoecido, mas que dificilmente ele vai procurar ajuda, porque ele achou um modo de sobreviver a esse contexto de trabalho que não dá os subsídios a ele. Então, a dimensão ética do trabalho envolve justamente a possibilidade dele conseguir fazer um trabalho de qualidade. Se não lhe entrega os instrumentos possíveis para isso, e aí entra, enfim, o armamento necessário, a parte tática que a Polícia Civil usa bastante, né, necessário, o deslocamento e, né, colegas de trabalho para fazer esse coletivo, esse sujeito vai entrar numa exaustão ou então para essa mediocridade, porque ele fala, olha, eu vou ter que dar conta disso tudo, né, sozinho. Então, né, ele começa a viver nos seus extremos também, emocionalmente falando, mas justamente levando em consideração isso. Eu não consigo dormir tranquilo fazendo um trabalho de qualquer jeito. E esse é um dos grandes problemas que a gente está enfrentando, porque a sobrecarga de trabalho na polícia, eu falo com propriedade, porque eu sofro disso, assim, muitos aposentados, não se contratam, enfim, está muito precária, a gente sabe dessa realidade. E o que está acontecendo? Acaba que está banalizando, porque é inviável você fazer um trabalho de qualidade ou fazer aquele trabalho. Então, isso começa a fazer com que o trabalho comece a perder o sentido, e isso a gente vai perdendo o significado, a gente perde a nossa identidade, porque o trabalho, o sentido no trabalho, isso influencia na nossa autoestima, isso influencia na nossa identidade. Então você começa a se sentir mal, você começa a se sentir menos, você começa a se sentir né, desvalorizado, porque o seu trabalho está sendo desvalorizado. Então, assim, e isso é um grande fator de adoecimento, porque essa sensação de desvalorização vai me disparar questões
da minha história de vida, né? De outros fatores, que tá tudo mal resolvido, tá tudo lá, que a gente vai guardando, né? Vai guardando e não vai resolvendo. Porque a gente não tem o hábito de fazer psicoterapia, a gente não tem o hábito de autoconhecimento, esse é um grande problema de nós, né? Seres humanos. E é justamente nesse assunto que eu quero entrar agora, Cristiane. Diga. Se deixar, eu vou falar direto aqui, porque esse é um assunto que me ativa, né? 10 horas da noite, né? Vou perguntar para a doutora Fernanda Bem-Querer e depois eu quero a participação também do Vitor para falar sobre terapia. É recomendado para todo mundo? As pessoas ainda têm medo da terapia? E por que elas têm medo da terapia, doutora Fernanda? Eu acho que tem a ver ainda com essa questão cultural, desse tabu a respeito do mundo emocional, de que buscar terapia é para quem está doido, é para, né, assim. E a gente sabe que não é assim, né? Assim, eu não sou terapeuta, né? Os colegas terapeutas sabem bem disso, que acho que a terapia é para quem tem emoções, para quem tem sentimentos e precisa lidar com eles, ou seja, todo mundo em algum momento poderia se beneficiar, não que todo mundo deva fazer o tempo inteiro, mas ela pode ser muito benéfica em vários momentos para ajudar a gente a lidar com as emoções, né? Falando sobre prevenção do suicídio, a gente precisa atuar não só no momento da crise suicida, mas bem antes. A crise não acontece de ontem para hoje, né? Não foi uma pessoa que ontem estava ótima, tudo bem na vida e de repente hoje está numa crise suicida. Ela vem sendo construída dentro de um contexto de vida, de adoecimento, de várias questões pessoais, familiares, de trabalho. E isso vai se somando, né? A gente chama os fatores de risco. E a gente tem os fatores de risco e os de proteção. Os que aumentam a chance de um comportamento suicida e os que diminuem a chance de um comportamento suicida. Dependendo das circunstâncias que se colocam, a pessoa pode chegar a uma tentativa. Mas então a prevenção ela pode chegar bem antes disso. Se a gente fortalece os fatores de proteção. Então, assim, a questão dos vínculos sociais, da qualidade das relações, não é simplesmente o número, né? Não é simplesmente falar que eu tenho 1000 amigos no Facebook, mas de relações de qualidade, que você tenha com quem se abrir, com quem trazer essas dificuldades, se tem a questão da saúde física, da saúde mental, se tem hábitos de vida saudáveis, isso tudo são fatores de proteção que levam a pessoa a estar mais resiliente no momento de crise. Porque todo mundo passa por perdas, por adoecimento, por problemas, por situações de estresse. E algumas pessoas desenvolvem recursos para manejar isso sem chegar num comportamento suicida. O suicida tende a ver o suicídio como a única opção, a única saída para a sua situação. Então, a gente, vários fatores, né? Justamente, e o isolamento social é um deles. É um deles. Então, uma das coisas é a gente ajudar essa pessoa a construir alternativas. Não adianta eu chegar com uma solução pronta, porque eu não sei se vai funcionar para ela o que funciona para outra pessoa. Mas eu construir junto com essa pessoa as alternativas para aquela situação também são fatores de proteção. Vitor, por que a terapia é tão importante? Por que algumas pessoas tentam fugir dela? Bem, a doutora Fernanda já até adiantou, né, a questão do preconceito, que muito se tem ainda de quem busca terapia está doido, algo nesse sentido, né? Mas olhando o mundo do jeito que está, né, uma pessoa que busca terapia é muito mais sã do que aqueles que negam isso tudo e acham normal isso tudo que está acontecendo, né, na sociedade. Mas assim, eu acho que também é importante salientar que assim, não é obrigatório que todo mundo tenha que passar por psicoterapia. Como a doutora Fernanda falou, não existe uma solução pronta para isso. Cada sujeito tem a sua linguagem também de lidar com situações. Tem gente que não gosta mesmo de conversar, mas ela precisa de mudanças. Isso é necessário. O problema é que muita gente enxerga o seguinte: o mundo precisa mudar em volta. Isso não está certo, né? Não está certo o que está acontecendo na minha unidade, não está certo o assediador ser promovido, algo desse sentido, como muitos trazem em contexto de consultório lá. Mas o falar sobre ajuda muito, eu não posso negar isso, né? E ter essa escuta para esse contexto de trabalho, ela é essencial também para os colegas profissionais psicólogos, que infelizmente muitos ainda também não conseguem fazer uma compreensão muito clara de que
naquela verbalização, naquele sofrimento, ele está falando do trabalho dele, ele está falando de uma identidade profissional, ele está falando também de uma etapa da vida dele, que aquele profissional buscou muito por isso, né? Não é simples de entrar numa polícia civil, né? É muito complicado, passa por vários testes, e muitos testes que extrapolam até mesmo limites que a pessoa nem conhecia. Então ela está falando ali de um grande tesouro para ela. É preciso respeitar isso e é preciso valorizar isso, mas também é preciso convidar esse sujeito a fazer um olhar sobre si diferenciado, de falar, olha, você não vai deixar de ser policial, mas você precisa pensar o seguinte, você é uma peça fundamental nisso tudo e você precisa zelar por você, né? Então, convidar o sujeito para ter essa autopreocupação é a parte mais difícil, porque muitos deles se veem realmente meros executores de missões e tarefas, enfim, para poder cumprir o seu trabalho. A pessoa não se dá o valor, né? Então, eu acho que, inclusive, o nome que a gente quer dar para o projeto é valorizar, né? Então, porque você valoriza o eu, você valoriza as relações, você valoriza o atendimento à sociedade, tudo muda. Porque eu sou do psicóloga junguiana e a minha visão de homem é que o ser humano tem um self, tem um ego, que é uma parte que ele tem consciência, mas tem um eu superior que está em constante desenvolvimento sempre, sempre. A pessoa tem capacidade de mudar até a tenridade, a todo momento, né? Ah, será que depois de velho muda? Muda, desde que se propor, né? Se coloque em condição. E uma coisa importante que eu acho na questão da psicoterapia, que é apesar de ser, né, de todo mundo ter um pouco de psicólogo, né, como a gente costuma brincar e fazer, porque eu acho que essa sensibilidade tem que ter do humano, né, dessa escuta, mas o psicólogo não tem uma função simplesmente de escutar e dar conselhos, né, a gente é proibido, é antiético, né, você dá conselhos, ó, estamos aqui com um conselheiro aqui. Então, a gente está fazendo um trabalho, a psicoterapia é um trabalho muito efetivo. Eu fiquei espantada com essas capacitações que a gente fez, porque a gente estava atrás do que tinha de mais novo para trabalhar trauma. Estresse pós-traumático era o nosso tema. E a gente encontrou abordagens de reprocessamento cerebral que eu não acreditava que a psicologia já estivesse tão avançada. Então, o que a gente percebe? Que quando a gente está diante de uma situação difícil, não há só uma mudança. Quando a gente fala de mudança emocional, a gente não está falando de uma coisa assim, no nada, né? De uma subjetividade. A gente está falando de mudanças no sistema nervoso, no seu sistema nervoso. A gente está falando de uma mudança na sua alma, no seu ser. Está tudo interconectado. Corpo, mente e alma não se separam como a gente às vezes quer fazer isso didaticamente. As coisas estão tudo interligadas. Então, um cérebro diante de uma situação de perigo, ele é abalado na sua comunicação eletroquímica, no seu funcionamento. E o sistema nervoso, ele se comunica com todos os órgãos. O que significa isso? Uma pessoa que passa por um abuso sexual, por uma violência, assiste violência, presencia, né, acompanha ou vivencia qualquer tipo de situação que pode ameaçar a sua vida, ela tem o seu cérebro alterado. Isso é um dano físico. Isso é uma questão muito séria. Então, hoje, com as terapias de reprocessamento, a gente está com foco em observar como que ficou esse dano dentro dele, como que ficou esses registros dessas situações que ficam como uma nuvem negra, atrapalhando a pessoa visualizar o mundo, as relações a si mesmo, por conta desse véu. Então, a gente precisa limpar esse sistema nervoso, a gente precisa ajudar a reorganizar isso para que a gente consiga resultados de alteração neuroquímica e ajudar a pessoa a remissão de sintomas. Então, quando a gente fala psicossomático, quase todas as doenças, todas as situações, porque não se fala em questões separadas. Você não tem um problema cardiovascular. Então, a cardiologia é muito próxima, né, da psicologia. A pessoa tem um pânico e pensa que vai morrer, ela sente fisiologicamente isso. Isso não pode ser banalizado. É uma situação que ela realmente sente. Não é porque não mensura no exame, não tem um remédio para essa situação que a gente não tem. Mas na psicoterapia,
terapia, a gente consegue ajudar. Como é que estão esses registros no cérebro dela? A gente consegue ajudá-la a mudar essa fisiologia hoje, colocando o cérebro em condições ideais para que ele reorganize e produza a própria química necessária para se voltar agora a um equilíbrio saudável e tirar essa nuvem negra. E a pessoa consegue se enxergar e enxergar o outro como realmente é. E cessar esse nível de violência e de dor, que quando eu estou com dor, quando eu estou mal, eu acabo deixando as pessoas mal. Eu acabo me vingando e fazendo um processo, um ciclo que não tem fim. E aí o suicídio, ele vem, como a gente vê às vezes, muito comum em gerações, né? Porque não muda comportamentos e dinâmicas familiares para que a pessoa consiga ser acolhida e agora as coisas mudem dentro desse processo. Então, e aí continua dentro de corporações. Então, por que uma corporação tem mais suicídio do que outras corporações ou outras instituições? Então, acho que são fatores esses todos que a gente precisa repensar nessa dinâmica do trabalho, dessa dinâmica interna, né? Introduzir cada vez mais a prevenção, o conhecimento. E o que eu vejo, Vitor, né, é que os policiais, a princípio, eles resistem à terapia. Mas depois eles querem tratar a gente como anjos que salvaram a vida dele. É 880, né? Eu falei, não, você também só melhorou porque você se esforçou. Logicamente que o meu trabalho, como de qualquer outro profissional, é fundamental e tem qualidades, né, e variações, mas é porque eles não sabem o que a gente tem para oferecer. As pessoas geralmente resistem em terapia porque elas não sabem o quão melhor pode ser a vida delas depois que elas conseguirem ajuda para fazer o que elas já estão tentando fazer, que é melhorar na vida, se tornar uma pessoa melhor, se conhecer, mudar, né? Mas aí tem uma questão que eu acho que é também muito importante a gente falar, até mesmo assim para o pessoal não ficar pensando que uma terapia individual vai dar conta, né? Vai ajudar bastante. Né? Mas a gente está falando de uma questão que é daquele contexto de trabalho. Espaços em grupo seriam bastante eficazes e eficientes para remissão de muitos sintomas e muitos comportamentos autoagressivos até. Né? E eu acho que assim, aí que entra uma questão muito importante que é uma visão organizacional de gestão de pessoas, coisa que o serviço público peca bastante, de ter um planejamento estratégico, onde a saúde mental desses servidores seja um elemento estratégico dessa autarquia, dessa instituição, dessa corporação. A saúde mental se torna ali aquele último programa para quando a pessoa precisar, né, de algum tipo de ajuda, né, vamos encaminhar para tal lugar. E quase como que um depósito, né, uma descartabilidade do sujeito. E isso só aumenta o sofrimento desse policial, desse servidor, que vê o seguinte, olha, eu me esforcei tanto, e o tratamento que eu tenho para isso é um tratamento em que eu sou um sujeito bastante descartável. E é esquizofrênico isso, porque o tempo inteiro estão falando para ele, você aqui é uma peça fundamental, você aqui é imprescindível para dar certo esse resultado. E aí no momento que ele fala, não estou legal, simplesmente põe de escanteio. E aí ele fica, poxa, mas vocês falaram o tempo todo um negócio para mim, me botando lá para cima, e agora quando eu preciso, vocês simplesmente falam, vai para lá, e deixa o pessoal jogar. Aposenta, né? Porque muitos policiais que a gente atendiam era da junta médica, vinham encaminhados pela junta médica. Né? Então, eles já estavam, sim, em situação deplorável, já tinham perdido família, já estavam com um adoecimento muito avançado, já estavam num ponto assim, você não serve mais, então aposenta. Sabe, assim, então, assim, isso me matava, porque você pegava a pessoa numa situação que, tudo bem, a gente vai ajudar ele a se levantar, mas tem coisas que são irreversíveis, a mulher dele não vai mais querer saber de voltar atrás no casamento, a doença, às vezes, já está num padrão de que não tem mais como, né, já teve danos muito graves. Então, meu sonho era sempre trabalhar na prevenção, em convencer esse policial, tanto é que eu fiz, né, saiu na revista do Simpol, acho que no mês passado, ou retrasado, eles falando sobre saúde mental, e eu disponibilizei a lista de psicólogos parceiros que têm essas técnicas, né, mais avançadas, que têm funcionado muito com policiais, para que busquem ajuda, sabe, para que corram atrás antes, aparecer uma insônia, cuida, não deixa a coisa se agravar.
sabe? Porque depois, o problema do risco de suicida, e quando a situação está muito grave, é que às vezes quando ele perde a conexão e decide, é isso que vai resolver, ele se sente bem e ninguém tira ele dessa situação. Então, a prevenção, ele é fundamental. E não pense que, isso não vai acontecer comigo, está muito longe, não. Né? Ou se matar ou matar um... todo mundo já teve, eu já passei por assédios na instituição e graças a Deus eu tenho minha ajuda espiritual e psicológica, porque a vontade de matar um, de me matar não, mas de matar um teve. Quem é que nunca passou por isso? Não é? Então a gente tem que ter esse processo. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou saber que isso é um processo que vem, que toma conta, mas que vai passar e que eu posso buscar ajuda para que eu não me deixe me domar por essa emoção que é natural do ser humano. E eu acho que assim, a gente já teve, né, só que não dá, a instituição não dá condições de ter a questão de avaliação periódica da saúde física e emocional do servidor. Por quê? Porque quando acontecia isso, todos os servidores eram convocados para fazer avaliação médica e avaliação psicológica e a gente, ao sinal, a gente já encaminhava, né? Seja para um tratamento médico, psicológico. E apesar de a gente não ter plano de saúde, as pessoas vão atrás, né? E vão buscar. Só que isso seria uma ação muito importante, preventiva, né? Para que a instituição ajudasse, para que a instituição, né, elaborasse um programa de forma mais efetiva. E eu corroboro com você. Então, assim, isso não é prioridade ainda em saúde dentro da instituição. Apesar de ser um problema de segurança de saúde pública, não é prioridade. Eu vejo isso pela minha luta de falar, pelo amor de Deus, gente, me ouçam, me deixem. Então, eu fiz um trabalho na divisão de operações especiais, o doutor Guilherme, que é o delegado-chefe lá, foi um fofo, assim, muito amoroso, muito comprometido, porque sabe que o policial que trabalha com crise não pode ter crise. Mas não são todos os delegados que são como eles, que abrem as portas e chamam. Tem uns que fecham as portas diante de uma situação que eles estão vivendo. Então, e outra coisa, o policial, a experiência que eu tive lá é o quê? O policial que passa por uma situação, por exemplo, de um tiroteio, que ele acaba tendo que matar uma pessoa, um bandido. Tá, ele vai ser excludente de imputabilidade porque realmente foi legítima defesa. Mas ele tirou uma vida, sabe? Isso tem um impacto muito forte nele. Então, o que vai acontecer com esse servidor? Aí o que acontece? Ele muitas vezes é tratado como um herói, porque você salvou a gente e esquece, de um lado, que bom que salvou a nossa vida, mas que ruim que você matou um ser humano. E como é que isso vai ser trabalhado? E muitas vezes esse servidor não é afastado, ele não tem essa obrigatoriedade, digamos assim, ou esse cuidado de falar assim, não, peraí, então cuida disso, né? Você vai lá com os profissionais para você cuidar disso, ser cuidado, fica afastado por um tempo. Não, esse profissional está no plantão no outro, daqui 3 dias. E é naquela dissociação ainda, naquela energia ainda mal resolvida. E isso acontece direto em várias circunstâncias. Você entendeu? Então, é um problema muito grave que institucionalmente, Vitor, eu concordo muito com você, é uma luta, assim, de 12 anos que eu venho fazendo dentro dessa instituição e e não só eu, mas vários profissionais dessa área de saúde mental, que são muito poucos, né? Então, a gente não tem condições internas e o que tem, os profissionais que tem estão lá na luta, dando o seu melhor. Mas a gente precisa, sim, desse reforço. E a ajuda do CRP é muito importante. Por favor, nos ajude. Estamos nos ajudando, né? Essa sua fala me lembrou muito um hospital que pediu uma vez uma consultoria. Era uma consultoria em qualidade de vida no trabalho, né? E eles estavam falando de implementar um processo de humanização na UTI. Uhum. Justamente porque lida muito com morte, né? Os profissionais que lá trabalham. E aí, enfim, fui, né, fazer uma escuta desses profissionais e a última coisa que essa instituição dava para os seus profissionais era um trato humanizado, né? Era um trato bastante frio e a instituição ao mesmo tempo falava o seguinte, vocês têm que ser humanos com os pacientes aqui, mas ó, você tem que ser humano, mas ao mesmo tempo você vai ter que lidar só você, enfermeiro, com mais de 20 leitos, que nem era permitido pela lei pelo Corém, né? Você vai ter que preencher todas as evoluções do paciente em 4 vias, né? Além disso, você tem que estar preocupado com as questões de certificação, etc. E os próprios profissionais falavam, olha, eu sei que existe no leito 1
fulano de tal, não sei o rosto dele, não sei a história de vida dele, eu não posso dar uma escuta para esse paciente. Como que seria um trato humanizado. Humano que eu não enxergo, não olho para esse humano. Pois é. Sendo que esse olho no olho, né? Uhum. Esse contato físico é o que mais humaniza. É muito louco. Pois é. Aí a gente pega, por exemplo, nas instituições de uma maneira geral, não só na corporação militar, né? Não só no caso de uma pessoa quando tenta suicídio ou vem a suicidar, mas também quando alguém se afasta do trabalho. Né? De ter uma fala sobre isso, de falar, olha só, fulano teve que se afastar, todos sabem, porque não precisa ser velado, todos sabem que quando alguém se afasta do trabalho por um episódio depressivo ou por um estresse pós-traumático, né? Ele está com risco de suicídio. Sim, se sabe que esse sujeito está adoecido por causa do trabalho. Exatamente. Então, aquele que continua na ativa, ele vê o seguinte, no seu íntimo é o seguinte, aquilo que atingiu o meu colega pode me atingir também. Então, se não há um espaço para falar sobre, pelo menos quando alguém se afasta, né, aí realmente fica muito difícil de trazer esse conceito de saúde mental no trabalho. Porque ela é execrada do discurso organizacional, ela não é permitida no discurso organizacional. E além de não falar, Vitor, ainda tem um agravante, que dentro pelo menos da Polícia Civil, não sei se isso acontece em outras instituições, eu acredito que talvez sim, ainda tem um preconceito de quem tem restrição. Por quê? Porque se está com restrição de arma, não concorre a escalas de operações e tal. Então já diminui. É ruim, porque a gente já está com sobrecarga. Aí aí a pessoa já só quer ver para o lado assim, está com restrição, não está prestando para trabalhar e sobra para mim. Né? E ainda tem preconceitos. Então a pessoa, além de sofrer com aquele problema de não estar conseguindo trabalhar, que não era o que ela queria, ainda tem que lidar com esse preconceito. Então, assim, não é uma situação fácil. Por isso que a prevenção é o melhor caminho. Já estamos aqui há quase uma hora debatendo esse assunto prevenção do suicídio e também saúde mental. A gente está quase encerrando a nossa live aqui. E agora, nas considerações finais de vocês, brevemente, gostaria que vocês deixassem uma mensagem para aqueles policiais civis e outras pessoas que estão acompanhando esse debate, que desejam procurar ajuda médica. Qual é a mensagem que vocês deixariam a essas pessoas? Brevemente, doutora Fernanda, fique à vontade. Eu diria para procurar ajuda. Né? Não tenha medo, não tenha receio de encarar as dificuldades e buscar a ajuda de um profissional que vai poder te ajudar a voltar a funcionar como antes, ou como você gostaria. Né? Eu acho que a ajuda está disponível, nem sempre é o primeiro lugar que a gente procura, nem sempre é muito fácil de achar, mas ela existe, ela está aí e vale a pena porque tem alternativas, tem soluções. Muito obrigado, doutora Fernanda, pela participação aqui, a gente agradece bastante. Vitor, suas considerações finais? Bem, assim como a doutora Fernanda falou, né, procurar ajuda é essencial. A gente tem que se dar a percepção de sermos finitos, de sermos limitados, que a gente não vai dar conta de tudo, que a gente possa procurar, sim, uma ajuda profissional. Como a doutora Fernanda falou, né, nem sempre vai ser no primeiro lugar. O que a gente fala no jargão, né, assim, tem que bater o santo também, né? Nem sempre a gente sente que com o primeiro profissional dá essa relação amigável e amistosa para um processo terapêutico. Mas também, principalmente, né, você, policial, que está sentindo bem, está sentindo estável no seu trabalho, seja também sentinela dos seus colegas de trabalho, de perceber aquele que está um pouco mais calado, ou aquele que se isolou um pouco mais, de tentar conversar, chamar, olha, está tudo bem, né? O pior que pode acontecer é você escutar uma fala um pouco grosseira do colega, mas pelo menos você mostrou para ele, olha, eu vi que você não está legal, né? E esse sujeito lá no fundo pensa assim, já perceberam que eu não estou bem, que eu não estou tão como eu gostaria de estar, então eu acho que seria a hora de eu procurar ajuda. Então, é uma mensagem que você passa de uma maneira indireta para esse colega, olha, busca ajuda, a gente percebeu que você não está sendo o mesmo como você era antes. Então, a melhora em saúde mental, ela precisa desse coletivo. E a mensagem que eu dou é justamente essa, se cuidem, mas também cuidem uns dos outros, na saúde mental de todos, que, digamos assim, a gente está falando de toxinas, de um contexto de trabalho, que ela pode atingir qualquer um.
e não necessariamente a gente tem um equipamento de proteção, uma máscara, um capacete ou coisa do tipo. Não é um equipamento de proteção individual que vai dar conta disso. Que muita gente tem a sensação de que assim, olha, se eu tomar tal remédio, se eu tomar bebida energética, analgésicos, ou até mesmo passar para drogas lícitas ou ilícitas, ele acha que ele está se protegendo, mas ele está postergando uma situação. Então a gente fala muito mais num contexto de equipamento de proteção coletiva, e não necessariamente equipamento de proteção individual, né? Que esses colegas possam se ajudar, que esse espaço de solidariedade e cooperação seja estabelecido. E é muito importante a figura do líder ou da líder nessa corporação, naquele grupo, naquela delegacia, naquele grupo tático, para ser o fomentador desse discurso de cuidado entre uns e os outros. Muito obrigado, Vitor. Doutora Cristiane? Eu diria, sejamos parceiros, né? Sejamos parceiros nessa luta do autocuidado, do cuidar do outro, para que a gente comece a se olhar, sabe, olho no olho, para que a gente se escute, para que a gente realmente não se livre de preconceitos. Quem somos nós para dizer que a gente não pode entrar nesse desespero de quem comete um suicídio, né? Então ninguém está livre de sentir ou pensar numa situação dessa, porque a gente não sabe o que a gente vai viver no dia de amanhã. Nós somos humanos, reconheçamos a nossa humanidade. Não é porque eu sou um profissional, uma psicóloga, um policial, que eu sou perfeito, não sou, né? Quem está junto de mim sabe todas as minhas imperfeições, porque o ideal é que a gente seja quem a gente é. Na tristeza, na alegria, como as estações do ano. A gente precisa sim de tempestade na nossa vida para molhar o terreno e preparar para a primavera, porque senão as coisas não vão acontecer. Nós somos dinâmicos. Então, reconheçamos essa humanidade, né? E nos ajudemos uns aos outros, sendo realmente parceiros nessa luta, de olharmos um para o outro, sermos ajudados, permitir essa ajuda e também ajudarmos o outro. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, gostei muito da presença dos colegas, obrigado, né, de conhecer, eu já conheci o Vitor, conheci a Fernanda, eu fico muito feliz com a iniciativa do Simpol, que está cada vez mais olhando para essa saúde mental do servidor, eu assim, parabenizo e me disponibilizo, inclusive, assim, de estar a gente fazendo outros trabalhos, aproveitar, né, esse interesse para a gente crescer junto nessa prevenção. Agradeço toda a equipe que viabilizou esse trabalho, que tiver essa iniciativa num dia tão importante como esse, que a gente continue nesses processos. E agradeço também a doutora Ana Cristina, que eu tenho que agradecer, a minha delegada-chefe da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que me viabilizou estar aqui, com o meu chefe também, o Jairo, né, e toda a equipe, inclusive é uma pessoa super sensível, que quer que a gente faça esse trabalho com os colegas lá da delegacia, enfim. Obrigada. Né, a todos vocês que nos ouviram com toda a paciência, né, e por esse carinho da gente poder falar, ter um espaço de escuta, né, e falar sobre esse assunto assim tão abertamente. Obrigada. E aqui agradecemos ao Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal pela parceria, aos especialistas convidados, ao Vitor Barros, à Cristiana Ramos e também à Fernanda Benquerer, pela disposição em contribuir para a promoção da saúde mental, e a todos os que participaram, acompanhando a transmissão e enviando as suas perguntas. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível depois para você assistir quando você quiser nas redes sociais do Simpol, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Foi um prazer estar com você aqui por mais de uma hora, falando sobre prevenção ao suicídio nessa data tão importante. Uma boa noite, até a próxima.